Bom dia, Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã nós vamos meditar no Salmo 138, aonde nós iremos ler no versículo 7, que nos diz assim: Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Se estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O salmista ele começa bendizendo ao Senhor neste salmo, mas quando chega aqui nesse versículo 7, o salmista ele tinha certeza e a confiança de que, mesmo ele estando em angústia, em aflição, o Senhor era quem estaria lhe refazendo, o Senhor era quem estaria dando livramento dos seus inimigos. E lá em Malaquias 3,16, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, tinha essa certeza, como já disse, que Deus iria livrá-lo no dia mau. E aqui, em Malaquias, nós temos visto isso. Aqui eram dois grupos de pessoas, um que estava maldizendo o Senhor, e o Senhor diz a eles o que eles estavam falando contra eles, a ponto do Senhor dizer: olha, as suas palavras foram agressivas para mim. Mas havia um grupo. Sempre vai haver um grupo. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá alguém que esteja disposto a estar na presença do Senhor, a entrar na presença do Senhor, em buscar o Senhor. E este povo aqui, no 16, diz assim, né, que eles temiam o Senhor e falavam uns aos outros, enquanto tinha um grupo que estava maldizendo, reclamando, tinha um grupo que estava louvando, tinha um grupo que estava junto, em comunhão, falando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. E o que aconteceu? Enquanto eles estavam ali reunidos, o Senhor estava ouvindo, o Senhor escutou com atenção o que diziam. Isso eu entendo que quando nós estamos reunidos, o Senhor está no nosso meio, conforme diz a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que está no nosso meio, e ele está atento, né? Está atento àquilo que está sendo dito. Havia um memorial, quer dizer, tinha uma lembrança, alguém estava ali escrevendo o que eles estavam dizendo. E ceia é nós também lembrarmos, fazermos um memorial do que o Senhor Jesus fez por nós. E diz, havia um memorial escrito diante dele, para que os que o temem e o servem, para que se lembre do seu nome. Então, havia um memorial para aqueles que o serviam e que deveriam estar se lembrando do nome dele. O Senhor traz consolo para nós. Deus estava mostrando ao povo, nos versículos anteriores, como eu já disse, né, que eles estavam ali reclamando. Mas Deus se lembrará daqueles que permanecem fiéis. Deus se lembra dos fiéis. Deus se lembrará de cada um de nós. Deus se lembrará, e ele diz que nós somos o quê? Propriedade peculiar dele. Deus está ali lembrando e trazendo à memória
lá em Êxodo 19:5, quando Deus faz uma aliança com o povo, dizendo que eles também seriam uma propriedade peculiar do Senhor. Em 1 Pedro 2:9 também diz que os crentes são a propriedade peculiar do Senhor. Então, naquele dia, né? Naquele dia, por nós sermos essa propriedade do Senhor, por sermos aqueles que temem ao Senhor, que lembra do seu nome, que adora, que louva, que exalta, não merça esforços para estar agradando ao Senhor, ele diz, né, que naquele dia eu os pouparei. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que serve. Naquele dia, o Senhor há de poupar aqueles que o temem, aqueles que o servem, aqueles que é fiel. Que dia é esse? É aquele dia em que o juízo virá sobre a terra. Irá separar aqueles que são dele. Mas ele diz, olha que lindo, eu pouparei. Mas só naquele dia, não. O Senhor tem nos poupado de tantas outras coisas, o Senhor tem nos livrado, o Senhor ele tem dito, olha, eu sou com vocês todos os dias da sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. E o Senhor tem nos poupado, mas no dia da ira, ele diz, eu os pouparei, como o homem poupa seu filho que o serve. Então, há uma recompensa para aquele que serve ao Senhor. Será poupado. Aquele dia, o Senhor vai dizer para cada um de nós, vinde bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que já vos está preparado desde a consumação do século. Há um reino para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. E naquele grande dia, nós vamos ouvir o Senhor nos poupando, nos livrando desse dia. Como Ele poupa os seus filhos. Ele vai chamar a cada um de nós, Ele vai separar, botar uma à direita, outro à esquerda, mas Ele vai separar aqueles que o temem, aqueles que o adoram. E aí no 18 diz assim, então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o ímpio, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, esta era a certeza que Davi tinha. Davi tinha essa certeza, que mesmo ele estando em angústia, o Senhor iria livrá-lo, o Senhor iria salvá-lo, o Senhor iria libertá-lo, e o Senhor estaria com ele. E assim, é essa certeza que deve ficar nos nossos corações, que o Senhor é conosco, e Ele está nos poupando, né? Porque se não fora o Senhor, há muito nós teríamos perecido. Então, Ele continua, e naquele grande dia, Ele estará nos poupando da ira vindoura. Amém? Que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos temer o nome do Senhor, que possamos ter respeito pelo Senhor e que possamos continuarmos honrando ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Amém? Oremos. Pai querido e amado Deus, graças eu te dou, Senhor, porque pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem realizado conosco, meu Pai. Obrigada. Obrigada porque o Senhor nos considera a tua propriedade peculiar. Quantas pessoas nesse momento, Senhor, estão sentindo-se rejeitados, estão se sentindo, Senhor, à margem, sem ninguém, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que cuida da sua propriedade. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, visita. Visita neste momento aqueles que estão se sentindo rejeitados, abandonados, aqueles que estão passando por momentos de angústias. Conforme disse o salmista, o Senhor é quem refaz a vida.
e que nesta manhã, em nome de Jesus, essas pessoas e nós também possamos ser renovados, revigorados pelo Senhor, que os nossos olhos estejam abertos naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor tem dito, que nós somos propriedade peculiar do Senhor, nós somos a tua nação. Pai querido e amado Deus, continue nos guiando, continue nos livrando, Senhor, do mal, nos dando da tua graça, da tua força, e que naquele grande dia nós possamos ouvir a tua voz. Vinde, nos chamando para estar com o Senhor nos céus, na grande morada. Senhor, que haja neste dia a transformação, a mudança de vida, de caráter, que o teu Espírito Santo possa estar convencendo, consolando, confortando todos aqueles que estão passando por momentos de angústias e dificuldades, Senhor. Que o Senhor esteja atento no dia de hoje às orações, aos pedidos, que nós tenhamos, sim, Senhor, um memorial, conforme diz a tua palavra, que o Senhor traz a lembrança no seu coração, que eu sei que o Senhor não é um Deus que se esquece, nós esquecemos, mas o Senhor não, mas que nós estejamos gravados, conforme diz a tua palavra, na palmas das tuas mãos, Senhor, e que neste dia o Senhor esteja atento às nossas orações, os nossos pedidos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado.